Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar, nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já tem falado pela boca de pessoas aqui, Pai, sobre a vida da pastora, sobre a vida do pastor. Senhor, sobre cada canção ministrada aqui aos nossos corações, o Senhor já tem falado conosco. Muito obrigado, Pai, porque a Sua presença está aqui, tem tocado os nossos corações. Senhor, assim como o Senhor já tem feito, nós te pedimos sobre este momento também da Tua palavra, que o Senhor continue a falar conosco, continue a ministrar em nosso coração, não conforme aquilo que nós queremos ouvir, mas conforme a Tua vontade, não da forma que nós queremos ouvir, mas da forma que o Senhor quer falar conosco, que nós possamos sim, Pai, assim como nós já temos tido, Pai, mas que nós possamos sair daqui, Pai, alimentados por Ti, alimentados pela Tua palavra e também transformados por ela, Pai, tocados pela Tua palavra, pela Tua presença neste lugar. Senhor, usa a minha vida não por meu merecimento, mas pela Tua bondade e misericórdia, e que o Senhor fale ao meu e ao coração dos meus irmãos que estão aqui e que estão nos assistindo, Senhor, para que nós possamos ver, Pai, a Tua palavra sendo cumprida e executada em nossas vidas, Pai. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluias. Irmãos, como é bom estar aqui. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e como é bom ver cada um de vocês aqui. O que Deus tem colocado ao meu coração para ministrar nessa noite é algo muito especial, e eu sei que Ele preparou esse momento especial para você. Ele preparou esse momento especial para você, para que de fato você saiba aquilo que Ele vai falar daqui a pouco. Aleluia. Quantos de vocês não gostam de receber homenagens? Quantos de vocês, talvez alguns não, né? Que os surpreendam, né? Mas quantos não gostam de ser lembrados por alguém que você tanto estima, por alguém que você ama, por alguém que você goste, por alguém que tem, ou no meio que a gente vive, ou na própria sociedade, uma posição de que é relevante, né? Não que a gente precisa ser reconhecido por alguém de relevância, mas e se a gente fosse reconhecido, por exemplo, pelo presidente, ou pelo governador, ou por alguma outra pessoa, ou até mesmo pelo seu chefe? Você não gostaria de ser reconhecido pelo seu chefe? De ter aquele agrado no final do mês, falar: olha, rapaz, você trabalhou tão bem, tão bem, tão bem, que eu vou te dar um aumento, e esse aumento seja de uma forma expressiva, que dobre o seu salário, que triplique o seu salário. Não é bom receber isso? Não é bom ser reconhecido? Eu estava falando com a minha em casa hoje, eu falei assim, tem horas que a gente não quer receber homenagens, né? Ser reconhecido às vezes sim, mas tem horas que a gente não quer ter homenagens. Por exemplo, a mim sempre falou para mim assim: pelo amor de Deus, não manda aqueles carros de som para fazer homenagens de amor, porque a loucura de amor, porque ao invés de gerar algo bom, poderia gerar algo ruim, ter vergonha, né, da situação em si, não ter vergonha de quem ela ama, né, mas da situação em si. Então, quantos de nós também não tem esse mesmo pensamento? Olha, eu gosto de ser reconhecido, eu gosto de ser lembrado. E o contrário também é verdade, né? Quando alguém que a gente ama esquece de alguma coisa, esquece da gente. Por exemplo, Ô irmão Amaury, o senhor já esqueceu alguma vez da data do seu casamento, irmão Amaury? Olha, ou da data do namoro, olha, ou da data do aniversário da pessoa amada, ou talvez daquela pessoa que você tanto ama, que acabou te convidando para o casamento dela.
Você fala, tantos sentimentos e sentimentos que vêm ao nosso coração talvez de frustração, ou por esquecer alguma data, ou por não levar alguém para jantar num dia especial, frustrações, sentimentos ruins que vêm ao nosso coração, talvez de desprezo por não ser convidado para uma festa, ou de ser menosprezado por alguém. A pastora falou aqui que às vezes a gente pode estar em algum lugar e a pessoa nem olhar para você, a pessoa nem ter consideração por você. E quantas vezes sentimentos por conta dessas pessoas vêm ao nosso coração de menosprezo? Quantas e quantas vezes a gente pode ter passado por isso? E esses sentimentos eles são ruins, mas eles vêm ao nosso coração de vez em quando, né? Esquece a data do seu casamento, você vai ver se não vai vir. Brincadeira. Mas eles vêm, sentimentos ruins vêm. O problema é que esses sentimentos ruins, eles acabam sendo tão naturais em nossa vida. A gente acaba achando que as pessoas elas estão nos desprezando ou nos esquecendo, e acaba sendo natural isso em nossas vidas, que não só apenas com pessoas a gente passa a não atribuir esses sentimentos apenas por pessoas, mas a gente passa a atribuir também esses sentimentos também a Deus. De repente, por problemas que ocorrem em nossas vidas, seja na família, seja na saúde, seja nas finanças, seja na vida conjugal, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, seja talvez com uma perda de algum ente querido que aconteceu, sentimentos ruins vêm até mesmo em nosso coração, pensando que Deus esqueceu de nós, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está olhando para nós. Situações e situações vêm, e essa mentira ela acaba vindo em nosso coração também, e a gente acaba acreditando nela também. Eu quero que você abra comigo em Isaías 49, capítulo 49, no verso 15 e 16. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Situações e situações vêm em nossas vidas, em diversas áreas das nossas vidas, e nós acabamos também atribuindo a Deus aquilo que nós atribuímos às pessoas, não por culpa de Deus, mas por culpa que as coisas não estão acontecendo conforme a gente quer, e aí a gente acaba também levando esse sentimento para Deus, achando que Deus nos esqueceu, achando que Deus está nos desprezando, achando que Deus virou as costas para nós, achando que Deus não tem compaixão das nossas vidas, não tem misericórdia de nós. Mas isso é uma mentira do diabo sobre o nosso coração. São dardos inflamados do inferno lançados aos nossos ouvidos, para que nós não acreditamos na verdade que Deus tem sobre as nossas vidas, de que Ele jamais te esqueceria, de que Ele jamais te abandonaria, de que Ele jamais deixaria você só. Mentiras e mentiras que nós acabamos acreditando, sendo que o olhar de Deus para nós é um olhar de amor. Aquilo que já foi ministrado aqui é um olhar de empatia, de íntima compaixão. E essa é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Na versão King James, desse versículo diz assim, Deus jamais nos esquecerá,
Deus jamais te esqueceu, jamais te esquecerá. Entenda isso, independente da situação que você está vivendo, independente da área que você necessite de um milagre de Deus, de uma intervenção divina. Deus, Ele não te esqueceu, você não está sozinho. Aleluias! Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está conosco, Ele permanece sendo o mesmo, Ele permanece cuidando de você, Ele permanece cuidando de mim, de você, como a menina dos olhos dEle. Aleluias! E ainda que as circunstâncias acabam gerando em nós sentimentos ruins, tenha isso cravado em sua mente, tenha essa verdade cravada em seu coração. Ele não te abandona, independente que as coisas, como eu já falei, não aconteçam da forma que a gente quer. Por exemplo, infelizmente com essa pandemia eu acabei perdendo o meu pai. Nós perdemos, eu e minha família, todos nós que tínhamos empatia com ele, que conhecia a pessoa que ele era. Nós perdemos alguém tão especial para nós, mas por conta dessa perda, nós vamos duvidar do poder de Deus, nós vamos duvidar do cuidado de Deus. Talvez não foi do cuidado da forma que eu queria, que eu e minha família nós queríamos, que nós, a nossa família queria. Não era, e a igreja também que nos ajudou em oração, não era da forma que a gente queria. Nós oramos, pedimos e críamos que Deus Ele poderia fazer o milagre, e Ele pode fazer o milagre, Ele poderia fazer o milagre, mas por uma razão que é desconhecida a nós, mas que era a vontade dEle, Deus o recolheu. Fica em nós a tristeza, e fica muito, quando minha esposa que está comigo, ela vê, nos momentos que eu lembro dele, como eu fico. Mas Deus, Ele tem uns planos maiores do que os nossos. A vontade de Deus é soberana e não é revogável, não é questionada. É a gente compreender que Deus é soberano, Deus é maior e Ele faz a vontade dEle. Não a nossa vontade, mas a vontade dEle. Mas nem por isso Ele deixa de nos amar, nem por isso Ele deixa de cuidar de nós. Quando nós temos essa verdade cravada quando nós não temos essa verdade cravada em nosso coração, de que Deus Ele não se esquece de nós, nós somos reféns das adversidades. Em Jó, capítulo 29, verso 2, diz assim, Jó disse assim: como eu tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. E em Jó 30, 16 diz assim: e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento. Quando nós não temos essa verdade cravada em nosso coração de que Ele cuida de nós, nós estamos sim reféns das adversidades. Como nós conhecemos bem a vida de Jó, Jó tinha tudo no que diz respeito à fortuna, à família, a bens, a estima da sociedade. Onde ele passava, ele era bem recebido, ele era respeitado. Onde quer que ele estava, as pessoas olhavam com ele com um olhar de respeito, sabendo que ali é um homem de Deus, sabendo que ali há um homem admirável, das suas atitudes admiráveis, da sua forma de viver admirável, da sua comunhão com Deus admirável, da sua tratativa com seus servos, com seus filhos, com todos, de uma forma admirável. E de repente Jó acaba perdendo tudo, todos os seus bens, toda a sua família, só ficou a esposa, e ainda assim, perdendo tudo, além disso, além da família, além da vida financeira, ele também perdeu a sua saúde. Então nós sabemos muito bem da história dele. Mas em um determinado momento, depois de uma conversa com os amigos dele, ele tem essa palavra aqui: olha,
como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias que Deus cuidava de mim. E agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento. Talvez por um momento Jó ele deixou de pensar que Deus ainda estava com ele, que Deus ainda estava cuidando dele, porque na passagem mesmo fala isso. Eu lembro quando Deus cuidava de mim. Se é cuidava, é no passado, então quer dizer, agora Ele não está cuidando, mas mal ele sabe que Deus ele estava cuidando de uma forma diferente do que ele pensava, porque Ele ainda estava cuidando da vida dele, do sopro de vida dele, do fôlego de vida dele. Ainda que a gente perca tudo, ainda que a gente perca a saúde em si, se você tiver fôlego de vida, agradeça a Deus, porque Deus ele pode transformar o que é impossível aos homens em algo extraordinário. Ele pode transformar uma vida que está à beira da morte, como também Jó não estava à beira da morte, mas estava numa situação completamente decaída, com a sua saúde debilitada, o seu corpo todo ensanguentado, porque ele estava com lepra. A Bíblia fala que ele coçava com um caco de telha. Então olha a situação difícil que Jó estava passando. E por um momento Jó ele falou isso: olha, eu lembro quando Deus cuidava de mim. E no verso 20 do capítulo 30 diz assim: Jó falou assim: clamo a ti, ó Senhor, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Ele realmente achava que Deus estava apático com a situação dele. Deus estava fazendo talvez momentaneamente para ele a acepção daquilo que ele estava passando, do sofrimento dele, a acepção com ele de não fazer com que ele melhorasse. E aí eu trago para mim e para a sua vida, independente da situação que a gente está passando, ela é momentânea. Independente da momentânea situação que você esteja passando, não permita que seja roubado de você a certeza de que Deus cuida de você, essa certeza verdadeira, porque ainda que momentaneamente nós estamos passando por alguma adversidade, o Senhor ele permanece cuidando de nós. O Senhor permanece sendo fiel, o Senhor permanece sendo o mesmo, o Senhor permanece sendo o Deus das causas impossíveis, o Senhor permanece sendo o mesmo de uma forma que não há impossível para Ele. Eu lembro de quando eu era mais novo, minha mãe sempre cantava uma canção que ficou também cravada em meu coração referente a isso, que é assim, ó: não há impossível para Deus. Não há, não há, meu Deus tem todo poder. Ele fez tudo que existe nos céus, na terra e o mar. Meu Deus tem poder. Independente da situação que nós estamos passando, o nosso Deus tem todo o poder. Creia fielmente nisso, ainda que a pandemia aconteceu, ainda que nós tenhamos perdido tantas e tantas pessoas, se você está aqui hoje, se você está assistindo em casa, Deus te poupou, porque Ele tem algo sim especial a fazer na minha, na sua vida, e Ele pode sim, através das nossas vidas, fazer o impossível acontecer. Aleluia! E é isso que Ele quer fazer através da minha e da sua vida, coisas extraordinárias acontecerem, como foi ministrado aqui já. Tantas e tantas pessoas se perdendo, e nós como igreja, talvez só olhando na arquibancada, olhando essas pessoas se perdendo, morrendo sem Cristo.
Mas independente da situação que eles estão vivendo, Deus quer usar a minha e a sua vida para alcançá-los, para tocá-los, porque ainda que para os olhos humanos é impossível sair de uma situação, ainda que seja a mais crítica possível, seja no estado de saúde, seja no vício, ou seja no que quer que for, Deus, Ele tem poder para mudar toda a situação. Aleluias, Ele tem poder para mudar toda a situação, e quando nós estamos perto de Deus, Ele consegue demonstrar isso a nós, Ele consegue conversar conosco, e falar: olha, acorda, foi isso que Ele falou para Jó. Ele deu um chacoalhão em Jó, depois que Jó estava questionando tantas e tantas coisas, a ponto que depois que Jó foi chacoalhado por Deus, Jó falou isso, em Jó capítulo 42 do verso 2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí ele ainda fala mais, no versículo 5 ele diz assim: olha, os meus ouvidos ouviam falar de você, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Como seria bom se nós estivéssemos com essas palavras em nossos lábios diante de Deus, falando: Senhor, os meus olhos contemplam a tua formosura, a tua belíssima forma de agir, mudando completamente a vida das pessoas, mudando completamente a minha vida. Como é bom, como seria bom que essa oração também fosse a minha e a sua, Senhor. Meus ouvidos apenas te ouviam, mas agora os meus olhos te contemplam, e através da minha vida, através dos meus olhos eu vejo as tuas maravilhas. Aleluias. Deus, Ele mudou o quadro de Jó, independente da situação que nós vivemos, independente da situação das pessoas que a gente conhece, ou das pessoas que a gente encontre, independente da situação, Deus pode transformá-las. Aleluias. Mas essa verdade que precisa estar cravada no meu e no seu coração, independente da situação, Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele não se esqueceu de nós. Aleluias. Quando nós temos essa verdade cravada em nós, quando nós não temos essa verdade cravada em nosso coração, em nossa mente, esquecemos do que Deus já fez e perdemos o sentido da vida. Em primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 3, fala sobre a vida de Elias, e eu já ministrei aqui sobre isso, e eu vou ler bem rápido. Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando. Um dia chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Elias tinha acabado de viver algo sobrenatural com Deus, de ter feito fogo do céu descer, e mesmo assim, depois de uma palavra da Jezabel, ele teve medo do que ela falou, porque ele havia matado os profetas de Baal. E ele ficou com medo, porque ela disse assim: olha, a mesma coisa que aconteceu com aqueles profetas através da sua vida vai acontecer com você ao meio-dia de amanhã. Ele teve medo, ele não pensou no que Deus já tinha acabado de fazer, de descer fogo do céu. Já pensou se ele orou, desceu fogo do céu ali, se ele orar: Senhor, fulmina essa mulher, Deus, ele faria. Ele tinha acabado de fazer um milagre ali, ter feito o nome dele ser engrandecido. Ele estaria cuidando também da vida de Elias, e cuidaria dele ao ponto de não permitir que ele morresse. Mas o medo fez com que ele fugisse, se escondesse. Mas ainda que o medo dominou a vida dele, Deus ainda estava cuidando dele. Ele só não buscou a Deus, mas Deus, ele permanecia cuidando dele.
É assim que acontece na minha e na sua vida. Quantas e quantas vezes a gente, frente a uma situação, nós temos medo, nós acabamos esquecendo do que Deus já fez lá atrás, e a adversidade acaba fazendo com que a gente não entenda, não confie em Deus para a vida que está acontecendo aqui agora, ou para a situação que está acontecendo aqui agora. Mas é isso que Deus quer que fique cravado em nosso coração. Ele permanece sendo o mesmo, Ele permanece cuidando de você, independente de sentenças ditas por pessoas, independente do que foi proferido por pessoas. Deus é o mesmo, e não há nada que mude a vontade dEle para mim, para a sua vida. Aleluias. Ainda que venha a sentença de morte sobre as nossas vidas, a gente precisa confiar no que está escrito na palavra de Deus. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É essa verdade que eu e você precisamos acreditar. O Senhor guardará a nossa saída, a nossa entrada, por onde quer que nós passarmos. O Senhor estará conosco, cuidando de nós. Aleluias. É essa verdade que precisa estar em meu e em seu coração. Aleluias. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Aleluias. Em Salmos 42:11 diz assim: porque você está tão abatida, ó minha alma, porque está tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Senhor. Ei, o meu Deus, esse nosso Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda. Diga para a sua alma, no caso, quando ela estiver abatida, quando ela estiver com medo, quando ela estiver numa turbulência, quando ela estiver no alto mar, em meias ondas: porque te abate, ó minha alma? Confia em Deus, espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos, independente da situação. Declare isso sobre a sua vida: eu ainda o louvarei. Declare isso sobre a sua vida: eu ainda o louvarei. Aleluias. Não importa a situação, o importante é quem está diante de ti. Nada foge do controle de Deus, independente do jeito que está a situação, independente se a situação está nos esmagando, nos sufocando, mas Deus está ali conosco, Deus está ali conosco, Deus está ali cuidando de nós. Em Isaías 64 verso 4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A palavra do Senhor para mim e para a sua vida é uma palavra de encorajamento, de que Deus ainda está contigo, de que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Aleluias, aleluias. Independente do que aconteça, Deus, Ele cuida de nós. Paulo, em Romanos, para finalizar, capítulo 5, verso 3, diz assim:
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Deus, Ele pensou tanto em mim e em você, que para que a gente não pensasse que nós estaríamos só em algum momento, Ele, a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele colocou em nós o Espírito dEle. Ele colocou em nós o Espírito dEle para confirmar aquilo que Ele já havia dito. Olha, você não está só. E eu finalizo com Mateus 28:20, que diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É essa verdade que precisa estar cravada em meu e em seu coração. Deus, Ele estará conosco até o final, e quando chegar o final nós estaremos com Ele na eternidade, desfrutando daquilo que Ele já preparou desde a fundação do mundo para a minha e para a sua vida. Aleluias. Mas tenha essa certeza que Deus permanece cuidando de mim e de você. É essa verdade que o Senhor colocou em meu coração para nós entendermos nessa noite, que não importa o que esteja acontecendo, Ele tem o poder para mudar, independente da situação que nós estivermos passando, Ele estará conosco. Aleluias. Feche os seus olhos, se quiser se colocar de pé. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, por essa verdade que o Senhor nos fez lembrar nessa noite, algo que nós sempre ouvimos na tua casa, Pai, de que o Senhor permanece o mesmo, de que o Senhor não nos abandonaria em nenhum momento, de que independente da situação, ainda que não seja favorável aos nossos olhos, nada fugiu do seu controle, Pai. Senhor, eu te peço sobre as famílias aqui representadas, Deus, pelas vidas aqui representadas, Pai, Senhor, que se eles estiverem passando por alguma situação que eles tenham fraquejado em seu pensamento, achando que estariam só, Pai, que eles tenham essa confirmação no coração de que o Senhor está pelejando por eles, que o Senhor está cuidando deles. E eu te peço, Deus, que segundo a tua vontade, o Senhor faça desse momento, Pai, algo para glorificar o seu nome, seja, Pai, na vida financeira, seja, Pai, na vida conjugal, seja, Pai, na família, em alguma situação, seja, Pai, na vida profissional, Senhor, seja na saúde, que o Senhor opere um milagre na vida dos teus filhos, e eles sim, Pai, possam desfrutar integralmente do teu cuidado, Pai. Assim como o Senhor mudou completamente o cativeiro de Jó, quando ele compreendeu que o Senhor faz coisas impossíveis, Pai. Assim como o Senhor fez na vida dele, eu te peço sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, ou de alguém que eles estão intercedendo nesse momento, Pai, que haja, Senhor, uma mudança sobrenatural, e que eles desfrutem, Pai, do milagre que o Senhor tem sobre a vida deles, Pai, o milagre de um cuidado incrível, Deus. Senhor, esse é o nosso pedido, a nossa oração e a nossa convicção em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, aplauda ao Senhor, aleluia.